Você já deve estar cansada e não aguenta mais ouvir os mesmos conselhos e dicas para manter um homem interessado e apaixonado por você. É sempre aquele mesmo blá blá blá. Ai, você precisa ser desapegada, você não pode estar sempre disponível, você não pode correr atrás, você tem que manter a sua vida ocupada, você tem que deixar ele sentir a sua falta, você tem que se amar e por aí vai. Falar é muito fácil, mas como realmente adotar essas posturas na prática? Qual é exatamente o caminho para dominar esse desapego? É exatamente essa resposta que ninguém te conta que você vai encontrar aqui nesse vídeo. Eu vou mostrar para você de uma maneira prática e realista como finalmente parar com o impulso de ir atrás de um homem e dominar de vez o desapego. Vai ser uma luz no fim do túnel para você, mas também vai ser uma abordagem um pouco diferente dessas que você já está acostumado a ouvir por aí. Por isso, a princípio, pode parecer um pouco estranho para você, mas eu preciso que você preste bastante atenção, que aí você vai entender. Primeiramente, se você não me conhece, eu me chamo Emanuel Melo e eu sou especialista em inteligência de gênero. O meu objetivo aqui é ajudar mulheres a atrair e manter um homem interessado em um relacionamento, começando do primeiro contato até o compromisso. E para a gente começar já esse vídeo indo direto ao ponto, a primeira coisa que vai te ajudar a dominar o desapego é entender as diferenças na maneira de pensar e sentir entre homens e mulheres. Sim, essa é sem dúvida uma das lacunas mais desconhecidas no campo da psicologia tradicional. E se essa lacuna fosse finalmente preenchida, resolveria cerca de 90% dos problemas dos relacionamentos, poupando as pessoas de anos e anos em sessões de terapia. Por exemplo, você já se perguntou por que um homem tende a ser tão atencioso, compreensivo e interessado na mulher no começo, mas depois de conquistá-la, ele muda e para de dar tanta atenção? Olha, eu trabalho aconselhando a mulheres há 10 anos e ao longo desse tempo, essa tem sido a dúvida que as mulheres mais me trazem. E se você está aqui, provavelmente você já deve ter se perguntado isso. Só de você ter a resposta para essa pergunta já será o suficiente para você começar a se sentir aliviada e finalmente desapegada de verdade. Então esqueça tudo que você já ouviu sobre os homens. Esqueça aquela ideia equivocada de que quando o homem se afasta depois de ter demonstrado muito interesse, é porque ele perdeu o interesse, ou porque ele não se importa mais, ou ele quer testar a reação da mulher. Esqueça isso. Isso não passa de uma crença popular que está enraizada desde os anos 80 e que infelizmente ainda se perpetua até hoje. A psicologia já avançou o suficiente para reconhecer que esse argumento de senso comum é, na verdade, binário e simplista. E a grande verdade é que quando um homem se afasta no começo de uma relação, depois de ele ter demonstrado muito interesse por uma mulher, é porque as expectativas de um homem sobre um relacionamento, elas tendem a ser muito diferentes das expectativas de uma mulher. Essa é a realidade. As mulheres têm uma tendência de desenvolver expectativas baseadas no potencial de um homem. Você vê o potencial dele e fica muito animada com isso. Você imagina assim, a partir daqui o relacionamento agora ele só vai melhorar, que ele vai ser muito mais atencioso, ele vai ser muito mais generoso e mais interessado. Na sua cabeça, depois de ele ter feito tanta coisa legal para você, você acaba esperando que ele saiba exatamente o que fazer e o que dizer para fazer você feliz. Mas com pouco tempo você acaba se desapontando e se frustrando, começando a se questionar o que é que deu errado. Você se pergunta, o que é que aconteceu? Ele costumava ser tão gentil, sem eu dizer nada, por que agora ele mudou? E aqui está a resposta. Essas expectativas que você tem baseadas no potencial de um homem, elas não são realistas. Elas podem, na verdade, impedir que você construa o relacionamento que você deseja. Para te explicar isso, eu quero que você imagine o seguinte. Eu não sei se você já é mãe, mas quando você tem um bebê, naturalmente você consegue perceber todo o potencial desse bebê. Você sabe que um dia ele vai falar, ele vai andar e vai saber dizer a idade dele. Mas você também sabe que para isso acontecer vai levar um tempo e você está disposta a esperar por esse tempo. Isso significa que, mesmo reconhecendo todo o potencial do bebê, você mantém uma expectativa realista. Ou seja, você não se frustra se o bebê ainda não ficar de pé, porque você sabe que isso leva tempo. E o problema nas fases iniciais de um relacionamento com o homem é que o tempo necessário para as coisas acontecerem também está presente, só que você acaba esquecendo disso.
Você esquece porque no começo de uma relação, os homens geralmente eles acabam fazendo de tudo para atender todas ou quase todas as expectativas de uma mulher. E quando o homem age assim com você, você logo pensa assim: nossa, agora a minha vida ela vai ser muito melhor. Você realmente passa a acreditar que ele já atingiu todo o potencial dele. Só que a verdade é que ele só está fazendo o que é certo para te conhecer. Nada mais que isso. Ou seja, no começo, ele só está fazendo tudo por razões simples e lógicas. Por exemplo, se você não sabe quem ele é, ele se apresenta. Se você não sabe o quanto ele pode se importar com você, ele mostra com pequenos gestos para você perceber o quanto ele pode se importar com você. Se você não conhece o potencial dele, ele mostra o potencial dele e assim vai. E aí, com o tempo, ele vai passando a sentir que você já conhece ele o suficiente para saber que ele já se importa com você. Então, aquelas pequenas gentilezas que ele fazia no começo deixam de fazer sentido e ele para de fazer. E é aqui que está a confusão. Ele não para de fazer as coisas porque ele está tentando te deixar ansiosa ou de alguma forma fazendo joguinhos com você para te fazer mal. Não, é simplesmente porque, como eu disse, as expectativas dele são diferentes das suas. Isso significa que, enquanto você espera que ele continue com os pequenos gestos, na cabeça dele, o que ele acredita é que agora é melhor se concentrar nos gestos maiores. E ele espera que você fique mais satisfeita com esses grandes gestos e não mais com os pequenos gestos. Ou seja, no começo, basicamente ele pensa assim: eu vou fazer todos esses pequenos gestos para ela e eu vou ver como é que ela fica, ver se ela fica feliz com isso. E aí quando funciona, ele pensa assim: se esses pequenos gestos já fizeram ela feliz, imagine então como ela vai se sentir quando eu fizer os gestos maiores por ela, como ter um compromisso com ela e compartilhar a minha vida com ela. É por isso que ele se sente assim. Por que eu vou continuar fazendo essas coisas pequenas para ela de novo? Se ela já percebeu que eu me importo com ela, não faz mais sentido eu continuar fazendo essas coisas. Então por que eu vou segurar a mão dela quando a gente pode marcar de dormir juntos? Algo muito mais significativo. Por que eu vou ficar trocando mensagens com ela quando a gente pode se encontrar pessoalmente, conversar de verdade, e se beijar e dormir juntos? Por que eu vou marcar um encontro para um jantar se podemos marcar uma viagem e passar o final de semana juntos? Enquanto esses são os sentimentos dele, do outro lado, os seus sentimentos são assim: pô, o que aconteceu com ele? Será que ele não gosta mais de mim? Será que ele encontrou outra mulher? Por que ele parou de fazer as coisas que ele fazia por mim? Se ele realmente se importasse comigo, ele não estaria agindo desse jeito. Mas não é nada disso. É simplesmente porque o foco dele agora não está mais nos pequenos passos que levaram ele até onde ele chegou. Ele não faz a menor ideia de que para você são esses exatos pequenos gestos que ele fez no começo que mais contam. É por isso que muitas vezes você acaba indo atrás dele para entender por que que mudou, por que ele mudou. Mas você nunca encontra a resposta. Outras vezes você até sim consegue se segurar para não ir atrás dele, mas acaba frustrada por ele não atender às suas expectativas. Assim, realmente fica difícil dominar o desapego. E mesmo que você faça terapia, ainda fica difícil. É por isso que não basta só trabalhar o amor próprio e ter uma autoestima elevada, como a psicologia tradicional costuma ensinar. Você também precisa compreender as diferenças no modo de pensar entre homens e mulheres, para você não se sentir mais tão perdida. E agora que você entende o que é que está acontecendo, talvez você ainda esteja se perguntando assim: tá, eu entendi, mas como é que eu faço para ele voltar a fazer os pequenos gestos de novo? Você vai simplesmente informar para ele. Sim, informar. Porque, como eu disse, ele não sabe o que é importante para você. E se ele não sabe, você precisa dizer. Diferente do que a maioria das mulheres pensam, os homens não querem decepcionar as mulheres. Pelo contrário, eles querem agradar. Se por acaso um homem te decepciona, não é porque ele teve a intenção de fazer isso, mas sim porque ele não sabe o quanto algo é importante para você. E se você vai atrás dele para entender por que é que ele mudou, ele não vai perceber que você está fazendo isso porque você quer que ele continue com os pequenos gestos. Em vez disso, ele vai interpretar que você não está satisfeita com o que ele já está fazendo para te agradar. Ele já está planejando os gestos maiores para te agradar. Mas se ele é interrogado, ele vai sentir como uma cobrança ou uma pressão para ele ir além do que ele é capaz de fazer para te agradar. Por isso, a partir de hoje, você não vai mais procurar por ele para entender nada. Em vez disso, você vai apenas informar para ele como é que você se sente quando ele faz o que você gosta. Por exemplo, fiquei tão feliz quando você me surpreendeu com aquele jantar, me fez sentir especial. Outro exemplo, eu adorei que você me ajudou com aquela tarefa. Olha, me tirou um peso grande de eu ter que fazer tudo sozinha. Outro exemplo, eu adorei tanto ter ido pro cinema ontem.
Não tem coisa melhor para mim do que ir ao cinema para relaxar depois de uma semana agitada. Pronto. Quando você compartilha com ele o que você gosta e as suas preferências, a tendência natural dele é reconhecer que, se ele fizer mais disso, ele poderá te agradar e te fazer feliz. Tenho certeza agora que com essa dica você enxergou uma luz lá no fim do túnel e você entendeu como dar o primeiro passo para dominar o desapego. Se você tem interesse em se aprofundar nesse assunto e se sentir mais segura, no meu novo curso, o Mapa da Atração, eu apresento todo o passo a passo detalhado desse processo para você, começando desde o primeiro contato até o namoro. É um curso bem completo e com 26 videoaulas e que contém aproximadamente 7 horas de conteúdo e custando só R$ 37,90. Você não encontra hoje de jeito nenhum um conteúdo tão profundo igual a esse por esse valor. Ele já foi até elogiado em outras redes sociais, destacando o quão diferenciado ele é. E por conta disso, eu estou percebendo que realmente esse preço está muito barato. E em breve, por causa disso, eu vou aumentar esse valor. Então, se você tiver interesse em garantir o Mapa da Atração ainda por esse valor de R$ 37,90, eu deixei o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. É o primeiro link. Basta você clicar que você vai ser direcionado para a página onde eu explico mais sobre como funciona o curso e como você pode adquiri-lo. No mais, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para você e até o próximo vídeo.